reviver algumas coisas importantes, meditando na palavra de Deus, em Mateus 27, capítulo 27. O ato mais sublime para nós está aqui. Aquele ato que Paulo diz lá em Gálatas 6,14: eu me glorio na cruz de Cristo. Aqui está a minha glória. Ele não somente amava, ele não somente simpatizava. Muita gente simpatiza, acha um ato heróico, um ato de amor, um ato de aprendizado. Mas Paulo usa a palavra se gloria. A glória do apóstolo estava na crucificação de Cristo, porque aqui está a tua redenção, tua salvação. Aqui está a tua salvação. Então vamos tomar a nossa Bíblia. Eu queria chamar a atenção que o ato, esse ato, ele é a partir do verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Muita gente pensa que ele morreu no monte. Não, ali era plano, gente. Ali não é monte, é plano. As pessoas passavam e olhavam no mesmo plano. Soltavam pilheiras, né? Diziam coisas impressionantes para ele. Mas eu quero chamar a atenção inicialmente, isso é muito importante, que é um ato pré-histórico. É porque a gente tem a mania de culpar Pôncio Pilatos, culpa soldados, culpa a religião, os fariseus, culpa saduceus, culpa o Império Romano. Não, isso aqui é um ato pré-histórico, já estava na agenda de Deus, na agenda do Filho também. Então, onde é que está isso, pastor? 1 Pedro 1, 18 a 20, é importante você saber disso. Diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que o vosso Pai vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui está tudo, meu irmão. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes que houvesse o mundo, Deus já tinha planejado esse ato. Isso não é Pôncio Pilatos. Ninguém teve essa primazia foi um ato voluntário, não é? Então, antes da fundação do mundo, manifestado no fim do tempo por amor de vós, mas foi um ato voluntário. Apocalipse 13, 8 também diz: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, falando do dragão que vai ser adorado. Apocalipse 13 fala do dragão e dos homens que vão adorar a serpente. Aquele cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é, aquelas pessoas que não vão aceitar a cruz de Cristo. Então, cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Ali atrás, ele foi morto. Na imaginação de Deus, no plano de Deus, na agenda de Deus. Atos 2, 23 também vai dizer isso. Sendo este entregue pelo determinado desígnios e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos iníquas. Pessoas fizeram isso, porém, na presciência de Deus. Então, nós precisamos saber que tudo isso foi agendado por Deus para salvar a humanidade. Todos aqueles que estão, não é? Que virão para ele. Muito bem, então, ele foi levado a este lugar e deram, verso 34, deram de beber vinho, mas ele não quis provar nada. Ele quis pagar todo o preço, esgotar todo o preço de sofrimento. Não queria nenhum analgésico para ele, não.
queria pagar um preço por nós, preço totalmente, exaustivamente, que o Pai determinou para que ele pagasse. Aqui está, não é, o juízo de Deus sobre o pecado. Todos pecaram. Muita gente, isso aqui é muito importante, muita gente, por causa do seu intelectualismo, por causa da sua menos erro, mais erro, acha que é diferente, mas não é. Todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Não há diferença. Mas aquele saiu do presídio, aquele está no presídio, e o outro é um catedrático. Não há diferença. Então, todos carecem, a justiça de Deus foi para todos. Ele não fez distinção. Por isso que Jesus pagou um completo preço pela redenção de muitos. Então, depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando sorte, e assentado ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram-lhe uma escrita com acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, ele realmente, ele veio, ele é Rei dos Judeus. Hoje ele é o nosso Rei. Mas na época, pediram para que Pôncio Pilato dissesse: ele diz que ele é o Rei dos Judeus. Pôncio Pilato: o que eu escrevi. Então, ele é o Rei. Ele veio para reinar. Em hebraico, é a religião em hebraico dos hebreus. A religião se baseia em hebraico, na Bíblia, não é? Então, ele tem 3 significados. Em grego, era a língua da filosofia grega, a cultura grega. E no latim, então, as línguas vingentes daquela época, elas tinham o Rei dos Judeus em grego, em hebraico, simbolizando a religião, em grego a filosofia grega, que era a cultura da época, em latim as leis romanas. Tem essa coisa interessante aí para nós analisarmos como a Bíblia coloca bem as coisas, né, no seu devido lugar. Então, vamos continuar a leitura. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Ambos blasfemaram contra ele, ambos disseram, como a Bíblia fala, impropérios contra ele. Porém, o evangelista Lucas, ele diz: mas determinada hora, ele como Deus determinada hora ele se arrependeu. Determinado momento, talvez, né? Aqui já vem quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Talvez neste momento ele olhou diferente para Jesus e ele pediu para Jesus, e Jesus disse: ainda hoje estarás a meu lado no paraíso. Mas houve esse momento desse ladrão à direita se arrepender, não é? E ganhar. Você vê que até o último momento, o último minuto, para nós é importante. Às vezes você diz: eu não falo mais para fulano de tal, eu não falo mais para um parente meu. E às vezes tu vai analisar o que o cara está falando, está tudo errado. Ele está convidando o cara para vir para a igreja. Tu não tem que convidar ninguém para vir para a igreja. Tu tem que pregar o evangelho. Jesus mandou: prega a palavra de Deus. Não é convidar, vamos para a minha igreja. Para a minha igreja, por que eu vou para a tua igreja? O cara não foi tocado, como é que ele vai para a tua igreja? Não convida para vir para a tua igreja, não, nem para vir para a tua cela. Prega o evangelho para essa pessoa.
ide por todo mundo e pregai o evangelho, e não a religião, e não a tua igreja. Então, isso é importante nós enfatizarmos. E aí, esse ladrão na cruz, a hora que ele escutou alguma coisa, ele foi tocado pelo Espírito Santo, obra do Espírito Santo de Deus. Ele vem para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça em Cristo, na cruz do Calvário. Preguem a cruz do Calvário. Preguem a cruz. Se São Paulo estivesse aqui no meu lugar, estaria pregando a cruz de Cristo. Aí ele foi convidado para pregar lá em São Paulo. Ele ia pregar a cruz de Cristo. Para ele, toda a pregação, a cruz e o sangue, a cruz de Cristo e o sangue de Jesus. Não tinha outra pregação. Então, nós temos que aprender com esse grande apóstolo. Muito bem. E então, os outros dois ladrões, não é? Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias reedifica. Ele havia falado que o santuário de Deus seria o corpo dele, como o teu corpo hoje é santuário de Deus. Muita gente faz com o corpo o que quer. Eu não tenho nada contra tatuagem, gente, meu irmão, mas eu tenho que falar a verdade. Teu corpo não é teu, é do Espírito Santo de Deus. Não pode fazer o que tu quer com ele, não. O meu corpo não é meu, eu não posso fazer o que eu quero. Ele é templo do Espírito Santo de Deus, eu não posso fazer, ele não é mais meu. Teu corpo não é mais teu. Ah, mas meu corpo eu faço o que eu quero. Onde é que na Bíblia tem isso? Tem. A Bíblia fala que teu corpo hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Tu não pode fazer com ele o que tu bem entende. É a semente do novo corpo. É a semente. Tu já plantou uma semente vamos supor, de uma mangueira? É horrível, né? Mas quando ela nasce é uma mangueira linda. Não é? É a semente. Cadê a semente do novo corpo? Daqui, ó, essa semente aqui. É daqui que vai nascer o corpo, daqui que vai nascer o corpo glorioso, parecido com o de Cristo. Não é? Interessante, vai aparecer aqui no versículo, que muitos corpos vão ressuscitar. Nós vamos entender isso aqui. Muito bem. Então, os que iam passando lamentavam, diziam coisas para ele impressionantes. Tu que destrói o santuário e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Ele era filho de Deus. E ele disse lá no Sinédrio também, ele disse que ele era o filho de Deus. Tanto é que Caifás rasgou suas vestes, foi esmurraram ele lá no Sinédrio, não é? E caminharam ele para Pôncio Pilato para que o matassem. Homens iníquos arrumaram testemunhas falsas para que ele fosse morto. E assim o Filho de Deus, não é? Blasfemaram contra o Filho de Deus. E eles disseram que Jesus é que tinha que blasfemado porque dizia que ele era o Filho de Deus. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarneciam dele. Os principais, você veja que não é só o presidiário, os principais escribas e fariseus, os homens os doutores da lei, não é? Escarneciam com Jesus. Diziam coisas irreparáveis contra ele. Não é o pecado que quando nascemos é um pecado da natureza humana. Ninguém escapa disso, ninguém escapa. A queda do homem trouxe o pecado do orgulho. Qual foi o pecado de Eva? Quando a serpente falou: olha, tu vais ser igual, se tu comer desta árvore, tu vais ser igual a Deus. Na mesma hora ela esqueceu tudo e comeu da árvore,
foi dizer para Adão: Adão comeu da árvore. Orgulho. Por que existem guerras? É orgulho. Tomar posse de mais bens, tomar posse de terras, da Amazônia, se encher de dinheiro ilícito, ilegal. É o orgulho do homem, é a natureza humana do homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Somente para que houvesse justiça, teria que ter alguém santo, imaculado, puro, morresse por nós. Ninguém aqui poderia satisfazer a ira de Deus contra o pecado, porque nós somos pecadores, temos a natureza humana, não tem como satisfazer Deus, não tinha como. A doutrina da expiação foi que trouxe grande avivamento na época de Lutero. Lutero, quando descobriu a doutrina da expiação, ele morreu por mim. Aí houve um grande avivamento, mesma coisa com Charles Wesley, não é? E seu irmão, e George Whitefield, toda a história da igreja, a doutrina da expiação do pecado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso é que São Paulo dizia: eu me glorio na cruz de Cristo. Não tem como eu pagar um preço, não tem como eu não ir para o inferno. Só existe um meio de eu não ir para o inferno: Ele, Jesus Cristo. Não é por obra, não é por santificação, não é por mérito, não é por nada, a não ser Cristo crucificado por ti. Cristo tomou todas as tuas dívidas, no passado, no presente e as do futuro, de todos, e pagou na cruz do Calvário. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz. Então eram os escárnios que ele sentia. Faça um milagre para nós vermos. Eles queriam olhar alguma coisa para crerem. Confiou Deus, pois venha livrá-lo agora. Ele confiou em Deus, fez muito por muitos, e agora Deus não vem, vai abandoná-lo. O que vai ser? Irmão, imagina, aquele que criou a humanidade, está lá em Hebreus capítulo 1, aquele que deu vida, morto. Vocês podem imaginar? Aquele que deu vida e vida em abundância, como é que ele pode estar morto? Vocês já meditaram? Vocês já meditaram isso na cruz do Calvário? Quantos paradoxos existem ali? Morto, e ele é o Verbo, aquele que trouxe vida, que dá vida, que ressuscita os mortos. Como é que ele pode estar morto? Vocês já meditaram nisso aí? Como é que uma coroa, que é a coisa mais linda do mundo, de uma resplandecência maravilhosa, de um brilho, pode ser uma coroa de espinho? Como? Coroa de espinho serve para ser queimada, não pode ser. Porém, nele foi colocada uma coroa de espinho. Que paradoxo, que contrassenso. Você tem que meditar isso na palavra de Deus. Coisas totalmente opostas, não é? O Rei da vida está morto. Aquele que cria o universo, criou as bilhões de galáxias, não é? Que disse: haja vida, criou o mar, criou a terra, criou os planetas.
Como é que ele é impotente numa cruz entre dois ladrões? Olha o preço que ele pagou. Olha o preço que ele pagou. Ele bebeu o cálice da ira de Deus sobre ele, totalmente nele. E você, nada, nada. Não pagou, nem podia pagar nada. Pois ele, o Criador de tudo, para ele foi feito, fez para ele, para a honra dele, para a glória dele. Ele não divide a glória dele, porém, na cruz do Calvário, ele se tornou impotente, totalmente impotente. Vocês já meditaram sobre isso na cruz do Cristo? Medite sobre isso aí. Tanto que você vai começar a valorizar a cruz de Cristo. Né? Verso 44 fala: dos mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mas num determinado momento, é o que eu digo para você, num determinado momento, um parente teu, assistência tua, vai entregar a sua vida para Jesus. Vai reconhecer, não é, tudo que a cruz de Cristo trouxe para ele. Em 1 Pedro 2,24, esse versículo é muito importante para nós riscarmos na nossa Bíblia. Tomou sobre si nossos pecados. Como é que tu vai entrar no céu com pecado? Não entra, meu irmão. Só entra no céu limpo, puro, imaculado. Pois ele tomou sobre si nossos pecados, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas você foi sarado. Como é que eu fui sarado? Como é que eu vou chegar diante do Pai e ser bem aceito como filho herdeiro de Deus? Pelas chagas, pela cruz de Cristo. Não tem outra maneira. Não pensa que tu vai chegar por outro, que há alguma coisa, que há um sinergismo com isso. Não há. Isso é mentira. Tem gente que bota um sinergismo em mim, bota um sinergismo em mim e não bota no outro. Não existe isso aí. Até no nosso curso de teologia, aqui é o monoegismo e o sinergismo. O sinergismo não existe, nada acrescenta, nada na cruz de Cristo, nada. Ela é 100%. Não estou dizendo, agora eu posso fazer o que eu quero, não pode, muito pelo contrário. Agora tu recebe uma responsabilidade da tua família, teus amigos, né, o local de trabalho, e tu passa a ser um embaixador. O que é um embaixador? Muita gente só interpreta embaixador como um representante do presidente. Não, embaixador não é principalmente isso, não. Tu passa a ser um embaixador em Cristo, tu passa a ser um emissário de Cristo. Tu passa a ser, em palavras bem simples, o pregador da mensagem. Você é embaixador. Agora eu vou pregar o que o meu embaixador mandou, estou representando Jesus, eu sou embaixador em Cristo, então eu vou pregar a mensagem dele. É isso que é embaixador. Muito bem. Então, meus irmãos, ele foi desamparado pelo povo, que ele fez tanto bem pelo povo. Ele foi desamparado pelas religiões da época. Ele foi desamparado pelo governo romano. Ele foi desamparado pelo sinédrio. Ele foi desamparado pelo Pai. Olha, gente, uma dor maior do que o desamparo do Deus poderoso. Ele foi desamparado.
Pai, por que me abandonaste? Foi desamparado. Ele ficou ali à mercê do sofrimento dele por mim, por você. Esse é o ato mais sublime, por isso que Paulo diz: eu me honro e me glorio na cruz de Cristo. E por isso o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele termina dizendo isso, Paulo. Está lá em Gálatas 6,14. Risca na tua Bíblia esse versículo, meu irmão. E você se gloria na cruz de Cristo? Ou não, eu apenas sou simpatizante, pastor. Eu amo a cruz de Cristo. Para mim ele foi um grande, ele não foi mártir. Isso estava na presciência de Deus, da Trindade. A Trindade sabia disso. Antes que criasse o mundo, ele sabia que ele iria descer e iria salvar. Salvação. Então, essa doutrina, ela é de suma importância, não é? Vamos continuar. Então, aí começa o abalo sísmico. Você sabe que no nascimento de Cristo, houve luz no universo. Até as estrelas vieram, né, desceram. E na morte dele houve escuridão total, trevas, eclipse total do sol, na morte dele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, ele clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foi desamparado pelo Pai também. Nós o desamparamos, a religião desamparou, todos desampararam ele, ficou sozinho. Os apóstolos correram, ficaram com medo, se esconderam. Ele ficou só. E não aceitou. Negócio de mel, fel, ele não aceitou. Paga o preço. Pagou o preço. Certo? Se humilhou. Isaías 53, foi moído pelas nossas transgressões. Verso 10, então, verso 4, 5. Isaías 53. Fenômenos naturais e extras aconteceram no universo. O universo foi abalado. O centurião romano cuidava de 100 soldados, era o homem do Império Romano, e o que estava encarregado da execução de Jesus. Quando ele olhou aquilo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Não tem como não ser. O centurião romano. Mas aconteceu coisa interessante, muito profunda aqui. O véu que separava o pátio, o lugar santo, e tinha um véu que separava do lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia sangue no propiciatório. Uma vez por ano, ele entrava ali, aspergia o sangue pelo povo. Aí o véu foi rasgado, de cima a baixo. Acabou a religião judaica, acabou o sacrifício de cordeiro. Hoje se fala muito aí, de uma maneira errada, vão reconstruir o templo e vai voltar a sacrificar cordeiro. Conversa, bom. Acabou, não tem mais, Jesus acabou com isso. Agora, a nova aliança, pelo meu sangue, é pelo sangue de Cristo. Não tem mais isso aí não. Se alguém quiser construir uma casa e sacrificar ovelha, ele é doido, porque não tem mais lógica. Foi rasgado o véu de ponta a ponta. Não tem mais. Então, sabe o que significa isso? Antigamente, só o sumo sacerdote levava a oração do povo, pelo sacrifício da ovelha, de um cordeiro.
Hoje o véu foi rasgado, que é a carne de Cristo. E hoje tu fala com o Pai sem precisar de ninguém. Olha o que aconteceu. Como é que tu pode voltar aos dias anteriores? Depois que Jesus fez isso, rasgou o véu que separava a arca da aliança de quem quisesse falar com Deus, através de um sacerdote. Hoje, cara a cara com Deus, pelo véu que foi rasgado, que hoje é a carne de Cristo, é o corpo dele. Por isso é que Paulo só falava, se gloriava na cruz de Cristo. Então você se debruça e diz para o Pai, para teu Pai, agora é teu Pai, agora ele é teu Pai. Você vê que a única hora que Jesus usa Deus meu, por que me desamparaste? É a hora que ele toma nossos pecados. Ele não trata ele como Pai, trata como Deus. Fora isso é Pai. E aí ele vem e diz, o meu Pai, o vosso Pai, hoje ele é meu Pai, hoje eu sou co-herdeiro com Cristo, pelo véu que foi rasgado, que é o símbolo hoje da carne de Cristo, do sangue derramado. Eu falo face a face com o Pai, meu Pai, e apresenta teus problemas, e fala dos teus problemas para ele, teu Pai, rapaz. Sabe que tem muita gente que não está sabendo usar a palavra de Deus, ela tem poder. Então, por volta dessa hora nona, ele entrega, ele reclama que foi desamparado, inclusive pelo Pai, não é? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja. Verso 49. Os outros, porém, diziam, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis o véu do santuário, o véu do santuário, aqui vai dizer também, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, a terra tremeu de ponta a ponta. Não foi só Jerusalém, naquela região do Oriente Médio, não. Toda a terra tremeu, as rochas tremeram. Isso significa, a política tremeu, o homem ganancioso tremeu, quem tinha que se converter com uma rocha, como era Saulo de Tarso, tremeu, não é? Estremeceu. Lutero, você que está aí sentado, que era duro, porque às vezes você diz, não, fulano não vem para Jesus, eu não vou pregar o evangelho para fulano. É uma rocha que tremeu, a cruz treme, meu irmão, a cruz de Cristo estremece, a rocha estremece, é coração duro, eu sei que é um coração duro, espiritualizando o que aconteceu, que é interessante, se espiritualizar. As religiões tremeram, o universo tremeu, não foi só um terremoto, a estrutura social estremeceu, está estremecendo aí, a cruz de Cristo, não tem quem se segure pregando o evangelho de Cristo. Abriram-se os sepulcros, isso aqui que eu queria falar para vocês, abriram-se os sepulcros, e aí, gente, ele não é a primícia dos que morreram? Como é que ressuscitou gente na frente dele? Ele, quando morreu, muita gente ressuscitou. Vocês já meditaram nisso? Muitos corpos de santo que dormiam ressuscitaram. E aí? E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem apareceu? Apareceram pessoas com esse corpo aí que tu está, com o meu corpo, não com o corpo glorioso, para morrer de novo, como Lázaro, como a filha de Jairo. Ressuscitaram, não é?
com o mesmo corpo, esse corpo aqui, ó, esse corpo, para morrer de novo, para ter futuramente o corpo glorioso. O corpo glorioso só Ele tem. Só Ele tem. Está à direita do Pai, intercedendo por nós, graças à vida dele, santa, santa, santa. Nasceu de uma virgem, foi criado homem, 100% homem e 100% Deus. Então, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está intercedendo por ti, diante do Pai. Qualquer coisa que tu errar, diz: meu Pai, eu dei minha vida por ele. Isso não quer dizer que agora eu vou errar, né? Ninguém está dizendo isso. Agora eu vou errar. Não, não. Mas se tu errar, fala com Deus que Ele está justificando você o tempo todo. E mandou o Espírito Santo morar em nós. Aí que eu digo, o teu corpo não é teu. Tu não pode fazer com o teu corpo, que eu vejo muita gente fazendo com o seu corpo. Isso é pecado, gente. O corpo é templo do Espírito Santo. Não pode, eu vou fazer o que eu quero com o meu corpo. Não, não faça isso. Não estou dizendo que tu perde salvação. Ninguém está falando isso, né? Salvação é cristocêntrica. Mas tu não te dá o direito de fazer com ele o que tu queres. Isso aí não. Eu estou aqui para falar a verdade. Doa quem se doer. Então, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente é o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus. Veja o ministério das mulheres. O ministério das mulheres é muito profundo, elas que bancavam também a obra de Jesus. Interessante a gente também chamar a atenção, não é? Como Colossenses 2, 14, 15, tendo na cruz do Calvário, cancelado o escrito de dívida que tu tinha, ou tem, ou vai ter ainda. Vai estar cancelado já. Não estou dizendo para tu criar dívida diante de Deus. Não estou falando isso. Mas se por acaso existir, vai ser cancelado. Ele fez uma obra perfeita. Perfeita. Cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Cravando na cruz. Não bota mérito teu não aqui. Cravou na cruz do Calvário. Ele fez isso, por tuas dívidas, teu erro, teu engano, passado, presente, e que tu não vai cometer, ele vai cancelar, na cruz do Calvário. Por isso é que São Paulo dizia: eu me glorio na cruz do Calvário. Despojando os principados e potestades. Na cruz do Calvário, os demônios foram todos, começou por aqui, aquela profecia da mulher nascerá aquele que vai amassar a cabeça da serpente, está aqui, ó, sendo cumprida, Jesus Cristo. Quem amassou? Jesus Cristo, amassou a cabeça da serpente. Então, despojou o principado, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Risca na tua Bíblia, na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, é importante a gente dar ênfase a palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, salvação, a afeição que ele teve com Maria: este é teu filho, João, essa é tua mãe, afeição, lá na cruz do Calvário.
Ele teve afeição. Olha só. Em relação a Deus, ele foi desamparado, mas ele teve grande vitória. Está consumado. Está tudo feito. Não precisa de mais nada, não. Porque eu vou fazer agora eu vou. Não. Está consumado. Sabe o que é consumado? Está tudo feito. Fez tudo. Não pensa que tu é melhor do que tu aparenta, não. Prega o evangelho para ela, mas ele fez tudo por ti. Saiba disso. Em relação a Deus, rendição. Pai, entrego a ti o meu espírito. Não é? E conclusão, uma conclusão, ele foi desamparado para nós sermos amparados. Bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar, para nos livrar desse cálice. Nós não suportaríamos. Passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele também pediu. Todavia, não seja como eu quero. Sim, como tu queres, obediência total diante da ira de Deus. O cálice da ira foi bebido totalmente por ele, para que nós não bebêssemos do cálice da ira e bebêssemos do cálice da graça de Deus. Quantos podem dar um amém? Amém. Agora um amém melhor quando as crianças entrarem. Entrem.